Boa noite para todos, graça e a paz, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Mais uma live aqui diretamente do nosso lar. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade que Ele está nos concedendo, com vida, com saúde, para juntos glorificarmos o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Agradeço a Deus pela vida da minha esposa, que já está conectada, irmã Alzira, irmã Joelma, o César. Deus abençoe a vida de todos vocês que já estão conectados em nome de Jesus Cristo. Nós vamos fazer uma oração de gratidão a Deus por esse momento que Ele nos permite estar aqui na sua presença. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, glórias nós te damos, Senhor, por mais essa oportunidade, pelo privilégio, Senhor Deus, de poder meditar na Tua Palavra, de aprender mais um pouco dos Teus ricos e maravilhosos ensinamentos. Enche o nosso coração com o Teu Espírito Santo, com a alegria do Senhor, com a paz do Senhor. Continua, Senhor Deus, trabalhando em nós, moldando o nosso caráter, a imagem do Teu Filho Jesus, que a cada dia nós nos tornemos mais parecidos com Ele. Ajuda-nos a darmos bom testemunho, a sermos fiéis ao Senhor, a termos um bom nome perante a sociedade. Que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a viver de fato o Evangelho genuinamente, de todo o nosso coração, praticar o que nós cremos, viver de uma maneira convincente perante todos. Que Jesus resplandeça nas nossas vidas, que Ele seja glorificado, não só agora como sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Seja bem-vindo, irmã Mice, graças a paz, irmã Germana também, graças a paz, irmão Francisco, irmão Nonato, irmã Pedrina, graças a paz para vocês que estão chegando, a Lucineide, Deus abençoe, graças a paz, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos louvar o Senhor, adorar, porque Ele merece, Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor. Seja bem-vindo também, irmã Elza Moreira, graça e paz. Não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu rei e o meu Senhor, sempre o adorarei. Verdadeiramente posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, eu sou livre, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, eu sou livre. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu rei e o meu Senhor, sempre o adorarei. Oh amor, filho do homem,
verdadeiramente, verdadeiramente posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, eu sou livre, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, eu sou livre. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu convido os amados a abrirem a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 16. Atos capítulo 16. Seja bem-vindo, irmão Eduardo Oliveira, da Primeira Igreja Batista de Pedro II. Um prazer ter você na nossa live. Irmã Lucineide, irmã Eunice. Deus abençoe a irmã Nayana, graças e paz. Irmã Maria dos Milagres, seja bem-vinda, em nome de Jesus Cristo. Pastor Davi Gomes, graças e paz, pastor da Primeira Igreja Batista em Castelo do Piauí. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus Cristo. É uma alegria ter todos vocês reunidos, conectados, para juntos adorarmos o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Seja bem-vinda, irmã Ana Cleide, graça e paz. Vamos abrir em Atos, capítulo 16, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, vamos ler do versículo 1 ao 5. Hoje nós vamos falar sobre um testemunho convincente de um discípulo obediente. Diz assim a palavra de Deus: chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem. As decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, nosso Pai Celeste, nós queremos ouvir Tua voz mais uma vez e rogamos ao Espírito do Senhor que fale ao nosso coração de uma maneira profunda e convincente, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o apóstolo Paulo está na sua segunda viagem missionária e a Bíblia diz que ele chega a Derbe e a Listra, essas cidades, onde havia ali um discípulo chamado Timóteo. E é sobre esse discípulo chamado Timóteo que eu quero falar um pouco e conversar um pouco com vocês sobre o testemunho de Timóteo, um jovem que foi ganho pelo apóstolo Paulo, certamente bem doutrinado pela sua mãe, pela sua avó, e que chegou a ser um pastor de ovelhas, que chegou a ser um homem de Deus que apacentava o rebanho do Senhor. A palavra Timóteo significa honrado por Deus. E ele teve a honra de ser vocacionado para o ministério pastoral. Verdadeiramente ele foi honrado.
E nós vamos aprender aqui algumas lições sobre a vida dele, sobre o seu testemunho convincente. Paulo chegou em Listra e Derbe, e o texto diz, no versículo 1 de Atos, capítulo 16, que havia ali um discípulo chamado Timóteo. Então essa é a primeira lição que nós já vamos guardar nos nossos corações. Timóteo, ele era um discípulo. Havia ali um discípulo chamado Timóteo. Discípulo é aquele que aprende de alguém, ou é seguidor de alguém procurando imitá-lo. Jesus Cristo, ele ordenou aos seus apóstolos que fizessem discípulos lá em Mateus 28, versículo 19, indo fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, todo pecador que se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus, ele se torna um discípulo, ele se torna um seguidor de Jesus. Na realidade, ele se torna um aluno, um aprendiz, porque ele está iniciando os primeiros passos na fé e agora ele vai seguir Jesus, procurando dia após dia imitá-lo, se tornar cada vez mais parecido com o Senhor. E Timóteo, ele era um discípulo de sua mãe, ele era um discípulo de Paulo, ele era um discípulo de Jesus. A Bíblia diz, lá na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, porque Paulo escreveu 2 cartas a esse mesmo Timóteo aqui, ao pastor Timóteo. Na segunda carta, no capítulo 1, versículo 5, o apóstolo Paulo fala: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Então ele aprendeu os primeiros passos da fé cristã com a avó dele, com a mãe dele. A fé que habitava na avó dele e na mãe dele foi transmitida para ele. Ele se tornou discípulo delas. Então a vida dele é um cumprimento de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, que diz: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, e até quando ele crescer não se desviará dele. Então nós temos esse maravilhoso papel e essa grande responsabilidade de discipularmos os nossos filhos. Você precisa tornar os teus filhos seus discípulos. O primeiro discípulo de todo pai, de toda mãe, deve ser os seus próprios filhos. Eu tenho o Keila e tenho o Theo, eu tenho que discipulá-los. Minha esposa, Sheliane, tem que discipulá-los. Nós temos que discipulá-los para que eles sejam seguidores de Jesus, se tornem seguidores, imitadores de Cristo, como nós devemos ser. E assim como Lóide Eunice cria em Jesus, elas transmitiram a fé para Timóteo. E Timóteo se tornou discípulo delas também. E também a Bíblia mostra que Timóteo ele era um discípulo de Paulo. Em 1 Timóteo capítulo 1 e 2, no próprio capítulo 1, versículo 2, Paulo diz aqui: ao amado filho Timóteo. E lá no capítulo 1 da primeira carta, no versículo 2, ele fala: meu filho na fé. O apóstolo Paulo chama Timóteo de meu filho na fé, porque possivelmente foi o apóstolo Paulo quem ganhou Timóteo para Jesus. E a gente usa nessa linguagem bíblica, quando a gente ganha alguém para Cristo, é como se nós fôssemos pais espirituais dessa pessoa. Eu, graças a Deus, já tenho um bocado de filho, um monte de filhos espirituais. Eu sou o pai na fé de muitos discípulos, de muitos discípulos, graças a Deus. Então você precisa fazer discípulos. Mas você só conseguirá fazer discípulos se você já for um discípulo. Eu pergunto, você já é um discípulo? A Bíblia diz que quando Paulo chegou ali em Derbe e Listra, ele encontrou um discípulo chamado Timóteo. Você já é um discípulo de Jesus? Você já é uma discípula de Jesus? Você já é um seguidor de Jesus, uma seguidora de Jesus Cristo? Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10 e 11,
Paulo diz para Timóteo: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Então Paulo diz para Timóteo que ele estava seguindo de perto o seu ensino, o procedimento, o propósito, a fé, como um verdadeiro discípulo. Porque se você é discípulo de alguém, você vai andar ao lado daquela pessoa, você vai aprender com ela. Assim como Timóteo aprendeu com sua avó, com sua mãe, assim como Timóteo aprendeu com o apóstolo Paulo, que foi um dos seus pais, o seu pai na fé, que gerou ele pela fé em Jesus Cristo. E além de ele ser discípulo, Timóteo, de sua avó, sua mãe, de Paulo, ele também era discípulo de Jesus. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6, 1 Timóteo 4, 6 diz: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Então Timóteo, ele era um discípulo de Jesus, ele era um ministro de Jesus. E graças a Deus que ele cresceu tanto na fé, se desenvolveu tanto em espiritualidade, amadureceu ao ponto de ser vocacionado para o ministério pastoral. Então, essa é a primeira lição que eu quero que você guarde no seu coração. Timóteo, ele era um discípulo, um seguidor de Jesus. E ele tornou-se discípulo, vocês viram aqui, através da transmissão da fé de sua avó, da sua mãe, do próprio apóstolo Paulo, que o acompanhou, e ele se tornou discípulo de Jesus. Nós precisamos ser discípulos somente de Jesus, porque não há outro caminho, não há outra porta que nos leva aos céus, não há outra pessoa que seja Deus senão Cristo. Então Jesus é a única pessoa que pode levar-nos para o céu, que pode nos salvar, perdoar todos os nossos pecados. E nós nos convertemos e nos tornamos discípulos de Jesus. Você se tornou um discípulo de Jesus quando você se converteu. A segunda lição que eu quero que você guarde nessa noite é que, além de Timóteo ser um discípulo, ele permanecia na palavra. O texto diz, em Atos 16, versículo 1, que quando Paulo chegou ali, a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. A Bíblia diz que ele era filho de uma judia crente. Nós já sabemos o nome da mãe de Timóteo, que era judia, conforme lá, 2 Timóteo 1,5, que fala que era Eunice, o nome da mãe de Timóteo. O nome da avó dele era Lloyd. Então, por que eu digo que ele era um discípulo que permanecia na palavra? Porque desde criança Timóteo sabia as sagradas letras, e agora já moço continuava servindo ao Senhor. Conforme está escrito na segunda carta a Timóteo, do apóstolo Paulo, no versículo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 14 ao 15. Observe. Paulo diz para Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância, olha só o que Paulo está dizendo, que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, desde a infância, que a fé da sua avó Lloyd, da sua mãe Eunice, foi transmitida para ele, conforme Paulo diz aqui no capítulo 1 de 2 Timóteo, versículo 5: pela recordação que guarde tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Então, a mesma fé que habitou na avó dele e na mãe dele, Paulo estava certo que também habitava
na vida dele. E essa fé foi gerada, foi transmitida desde a infância. Que é isso que, como eu falei agora há pouco, nós temos que fazer com os nossos pequeninos. Transmitir a nossa fé para eles, ensiná-los a palavra, apresentar Jesus, para que o Espírito Santo trabalhe na vida deles através da divulgação da palavra e converta o coração deles, para que os corações deles sejam ganhos para Jesus, sejam habitados pelo Espírito de Jesus, pelo Espírito Santo. Jesus disse em João capítulo 8, versículo 31, para os judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Porque discípulo é aquele que permanece na palavra do Senhor. Não basta apenas você dizer que crê. Não basta apenas você dizer que é um discípulo. Você precisa permanecer. Você precisa perseverar na fé. Você precisa continuar crendo no Senhor Jesus Cristo. Quantos que dizem que são discípulos, que creem no Senhor, mas nos primeiros obstáculos, nas primeiras dificuldades, nos primeiros empecilhos, eles abandonam a fé. O verdadeiro discípulo, ele não recua. A Bíblia mostra claramente que os que são salvos, os que creem em Jesus, eles vivem de fé em fé. Porque a palavra de Deus diz em Hebreus, capítulo 10, versículo 37, 38 e 39, o meu justo viverá pela fé. Deus fala. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Só que, para os que são discípulos verdadeiros do Senhor, os escritores hebreus dizem, no capítulo 10, versículo 39, mas nós não somos dos que se retiram para a perdição, mas dos que creem para a conservação da alma. Então Jesus falou para os judeus que haviam crido nele. Em João capítulo 8, versículo 31. Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Então, quem é que é verdadeiramente discípulo de Jesus? São os que permanecem em sua palavra. Permanecer na palavra é permanecer crendo, obedecendo. Onde você vai renunciar tudo aquilo que você sabe que não agrada a Deus por causa do reino dos céus, por causa da vida eterna, por causa da eternidade com Deus. Então, Timóteo, desde a infância, e agora já moço, já adulto, está crendo no Senhor, continuava crendo, ao ponto de ter se tornado um jovem pastor, um homem de Deus, que agora estava maduro, se tornando experiente para poder doutrinar outros, para poder discipular outros, para poder ganhar almas para Jesus, para poder formatar a igreja do Senhor, que é assim que tem que acontecer na nossa vida. À medida que nós caminhamos com Cristo, nós crescemos espiritualmente, nós amadurecemos espiritualmente, para que possamos ajudar outros, ganhar almas, fazermos discípulos. O objetivo da sua vida cristã é ganhar almas, é fazer discípulos para a glória de Deus. Jesus quer que você não seja apenas um cristão nominal, alguém que tem o nome de discípulo, alguém que tem o nome de crente batista ou crente assembleano, seja lá de que denominação você faça parte. Jesus quer que você seja um discípulo fiel, verdadeiro, compromissado, que vive a palavra com seriedade e que faz outros discípulos, que evangeliza, que ganha almas, começando aonde? Na sua própria casa. Porque os primeiros discípulos, os principais discípulos são os nossos próprios filhos. Nós temos que discipulá-los. Nós temos que orar por eles. Nós temos que investir na espiritualidade da nossa família. Nós temos que investir para que o Espírito Santo trabalhe no coração dos nossos pequeninos. Eu sempre oro a Deus pelos meus filhos. Todo dia, eu e Sheila aqui em casa, nós oramos por eles. Por Keila e por Theo. Keila tem 5 anos e o Theozinho tem 1 ano de idade.
de 5 meses. E nós sempre ensinamos a palavra de Deus para eles. E oramos por eles. Porque se nós como pais não formos exemplos para eles, se nós não investirmos na vida dele, quem é que vai fazer isso? Porque o mundo está aí, né? A perdição do mundo está aí, o mau exemplo do mundo está aí, para ensiná-los. Então nós temos que ser os maiores influenciadores na vida dos nossos pequeninos, para que eles cresçam, se tornem discípulos do Senhor, cristãos verdadeiros, discípulos verdadeiros, e não só sejam nominais, mas permaneçam na palavra como Timóteo, desde pequenino, mas cresçam e amadureçam e desenvolvam a sua fé, né, a sua caminhada, porque discípulo é aquele que permanece na palavra do Senhor, é aquele que persevera até o fim. Como Jesus disse, aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Porque a salvação ela é um ato processual. Você foi salvo quando creu, está sendo salvo, que é a sua santificação. E será salvo na glorificação, quando você estiver no céu, com o corpo transformado, com o corpo glorificado. Então, a primeira lição nessa noite, que Timóteo ele era um discípulo. Nós temos que ser discípulos de Jesus, né? E também fazer discípulos. A segunda lição é que ele permanecia na palavra, ele perseverava, ele não desistiu, desde pequenininho até já adulto se tornou um pastor, né? Não estou dizendo que os seus filhos vão ser pastores, mas pelo menos cristãos, discípulos, querer imitar nossa fé, eles precisam ser, nós temos que influenciá-los. Claro que no final das contas a salvação é individual, eles deram conta de si mesmos a Deus, mas o que nós pudermos fazer para moldar o caráter dele, nós temos que investir o máximo possível. Então, invista, né? A gente às vezes investe tanto na escola dos nossos filhos, na educação secular, nós investimos tanto na questão da moda, a pessoa quer dar uma boa roupa para o filho, né? Quer ajeitá-lo esteticamente, a gente às vezes quer agradá-los com passeios, compra presentes e tantas coisas materiais, mas a principal é o investimento espiritual. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar e até quando crescer não se desviará dele. A palavra diz que a gente tem que inculcar na mente dos nossos filhos, para que fiquem gravadas as lições, os preciosos ensinamentos da palavra do Senhor, para que dele jamais os nossos filhos se desviem. Então, era discípulo, permanecia na palavra, e em terceiro e último lugar, Timóteo dava um bom testemunho. Veja Atos capítulo 16. Chegou também a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. E no versículo 2, dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Olha só, no versículo 2 de Atos 16 diz que dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Dele davam bom testemunho. Eu esqueci de comentar a questão da influência maior de sua mãe. Porque vocês observaram que o pai de Timóteo ele era grego. Ele era, na linguagem bíblica, um pagão. Ele não conhecia Deus, por ser grego, por ser um gentil. E a mãe de Timóteo, a Eunice, ela era uma judia crente. Para vocês verem como é possível, mesmo você que tem marido não crente, né? Estou vendo na irmã Nayana, né? Eu sei que na igreja tem a irmã Maisone, que tem filhos com maridos crentes, a irmã Jaísa, que tem filhos com marido que não é crente, né? Tantos outros irmãs na igreja que os maridos não são cristãos, a irmã Divane e tantas outras. E outros que estão ouvindo essa live, que ouvirão posteriormente, quantos que
que são mães crentes de maridos não crentes. Mas veja que a mãe de Timóteo influenciou. A avó dele também, que era crente, influenciou. Você que é vovó, você pode influenciar seu netinho, sua netinha a seguir Jesus. Você pode. Você que é mamãe, mesmo com seu marido sendo descrente, coloque diante de Deus de todo o seu coração a vida dele. Apesar do seu marido ser o cabeça do seu lar, mas você tem a maior arma, que é a palavra de Deus. Você tem o maior poder à sua disposição, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Você tem a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, que a Bíblia diz que maior o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Então, confie no Senhor. Confie que Deus irá te dar sabedoria e te capacitará para influenciar os teus filhos no caminho do Senhor. Claro que é mais difícil. Quando o pai e a mãe são cristãos, né, para levá-los os filhos a Cristo, é muito mais fácil, porque os dois são cristãos, os dois têm o mesmo objetivo, pensam de igual forma. Mas a gente vê que somente a mãe e a avó de Timóteo eram cristãs, né? Eram crentes em Jesus. O pai dele não era, mas elas tiveram uma influência tão forte, um impacto tão forte na vida dele, que ele se transformou até num pastor. Aleluia, glória a Deus. O nosso Deus é maravilhoso e o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a Bíblia diz que no versículo 2, dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo, no versículo 3 de Atos 16, que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Por causa dos judeus, o apóstolo Paulo circuncidou Timóteo, porque os judeus eles tinham o costume de se circuncidarem. Então, para que não houvesse um mau testemunho, um escândalo por parte ali dos judeus, pelo fato de o pai de Timóteo ser grego, Paulo resolveu circuncidá-lo, porque a circuncisão era o corte que acontecia no prepúcio, né? No pipi, no menino ao 8º dia de nascido. Mas todo aquele que se convertia à fé cristã, sendo judeu, principalmente no início ali da fé, no início do cristianismo, onde a igreja não estava completamente organizada e formatada, né? Estava ainda iniciando a igreja. Ele se circuncidava. E Paulo, sendo um pastor já mais experiente, mais maduro, para não escandalizar as pessoas que estavam presentes naquilo que não era essencial, ele resolveu circuncidar o jovem pastor, que se tornou pastor Timóteo. A Bíblia diz, pois todos sabiam que seu pai era grego. Mas por que ele fez isso? Por causa do testemunho. Isso leva-nos a pensar, amados irmãos, como está o nosso testemunho. Se o que nós fazemos perante a comunidade em que vivemos, se nós fazemos para glorificar Deus, se nós estamos nos importando no que as pessoas estão falando a nosso respeito. Porque vocês sabem que quando a gente não é cristão, na maioria não liga, né, para o que os outros pensam do seu caráter, do seu comportamento, o que você fala, como você se veste. Mas o verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo de Jesus, precisa se preocupar com o seu testemunho. Precisa se preocupar. Timóteo, a Bíblia diz que dele dava um bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Aqui em Lesbos, se nós fôssemos perguntar o que as pessoas diriam sobre o seu testemunho, você dá um bom ou um mau testemunho? Você, para as pessoas, realmente vive o que você crê? As pessoas dão crédito à sua palavra? Você merece confiança? Você merece credibilidade? Você é um cristão, um discípulo, uma discípula que paga suas contas em dias, que não é caloteiro? Será que você tem crédito na praça, que os comerciantes confiam em vender para você, mesmo que você não tenha o dinheiro na hora, e eles vendem sem nenhum medo, né, de você dar um calote neles? Você marca os compromissos e cumpre a sua palavra, o horário, você diz,
tal hora você chega, e se você não chegar, você dá uma satisfação, você pede desculpas, porque as pessoas estão nos vigiando. Em casa, né, no nosso lar, nós, perante os nossos vizinhos, o que eles pensam de nós? Será que nós somos luz, somos sal, como Jesus nos ensinou? Como devemos ser? Então nós temos que tomar cuidado com o nosso testemunho, porque as pessoas à nossa volta estão nos vigiando. E se tem uma pessoa que é vigiada, é o discípulo de Jesus, é o seguidor de Jesus. Então nós temos que dar bom testemunho. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. O apóstolo Paulo diz assim para Timóteo, em 4:12. Ninguém despreza a tua mocidade, porque ainda ele era um jovem pastor. Mas ele disse, ninguém despreza a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. O que é padrão? Modelo. Que o teu testemunho seja exemplar. Que você seja um padrão para os fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te a leitura, que é a leitura da Bíblia, publicamente. A exortação, o ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Então ele tinha que se envolver tanto com a palavra de Deus, ser obediente, para que o progresso dele fosse manifesto a todos. E ele disse no versículo 16, de 1 Timóteo capítulo 4, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Claro que eu tenho essa consciência que assim como Timóteo, eu como pastor, nós temos maiores responsabilidades. O pastor, ele precisa ser modelo para o rebanho e pesa, né, essa responsabilidade. A responsabilidade de ser um exemplo, de ser um líder. Tiago até fala no capítulo 3, meus irmãos, não queiram ser mestres, porque maior juízo nós vamos obter. E a gente precisa cuidar primeiro de nós mesmos e da doutrina. Mas ele diz, continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti como aos teus ouvintes. Mas eu quero dizer para você que não só o pastor, como todo verdadeiro discípulo de Jesus, todo verdadeiro cristão, precisa tomar cuidado com a sua própria vida, com a doutrina, com o que você está se alimentando na fé, para que você não seja enganado e você seja bem doutrinado, bem edificado, para que você possa também ajudar outros, porque a palavra santifica a nossa alma, nos salva e pode salvar também os nossos ouvintes, as pessoas que estão à nossa volta. E se nós não tivermos cuidado com o nosso testemunho, além de estarmos cometendo um suicídio espiritual, né, nos matando espiritualmente, não cuidando da nossa vida espiritual, por causa do nosso mau testemunho, nós estaremos matando outras pessoas. Porque você sabe que muitas pessoas, muitas vezes não se aproximam de Cristo, da igreja, por causa do testemunho de certos cristãos, de certas pessoas que têm o nome de cristão. E aí, por causa do mau testemunho, essas pessoas, elas não querem se aproximar, porque elas dizem assim, se for para ser crente, como fulano, como cicrano, é melhor continuar, né, na velha vida que eu estou. Claro que a gente sabe que é só uma desculpa, né, de quem está condenado, de quem está querendo viver prazerosamente no pecado. Mas o nosso mau testemunho afeta a vida dos outros. Por exemplo, se você não se veste bem, um exemplo raso, superficial, vestimentas. Às vezes a pessoa, né, se veste sensual, a mulher não se veste direito, né, e sai aí com um shortinho curto na rua, né, de maneira sensual, decotão grande, barriga de fora. Aí o que as pessoas vão pensar? Escandalizando o reino de Deus. Essa igreja permite, e esse pastor dessa igreja não prega contra? A gente prega, né, contra. Mas cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. O problema é porque quando a pessoa
ela dá um mau testemunho, isso afeta todo o rebanho do Senhor, toda a família de Deus, todo o corpo, porque nós somos uma família, nós somos um corpo. A igreja é uma família, é um corpo, e quando um faz, todos pagam, né? Então nós temos que tomar cuidado, grande é a nossa responsabilidade, meus queridos, perante a sociedade, porque nós somos representantes de Cristo nessa terra. A igreja é o corpo de Cristo na terra. Quando você estiver na fila do banco, na fila da lotérica, quando você estiver entrando nos comércios para fazer suas compras, né, passeando na rua com seus filhos, a maneira como você anda, como você fala, quando você chega em alguma calçada, as pessoas estão te vigiando. O cristão é vigiado, o cristão está sendo observado, nós estamos sendo observados. Por isso que a gente precisa tomar cuidado, porque quando menos imaginarmos, alguém estará ali nos observando. E claro, o principal que está nos observando sempre, 24 horas que não dorme, é o Senhor dos Exércitos, é o Senhor da Glória. E mais do que dar satisfação para as pessoas, nós temos que dar satisfação para Ele, porque nós estamos aqui para viver para a honra e para a glória do seu louvor. Amém? Então, não esqueçam dessas 3 lições. Timóteo, ele era um discípulo. Timóteo permanecia na palavra. Timóteo dava um bom testemunho. E eu quero encerrar com Mateus, capítulo 5, versículo do 13 ao 16. Olha o que Jesus nos ensinou sobre o testemunho ainda. Mateus 5, do versículo 13 ao versículo 16. Ele disse assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. O que é isso? Testemunho. Jesus quer que você seja sal e luz para essa terra. Para que serve o sal? Você diz, para temperar, né? Para dar sabor, para conservar. Então, se não existisse a igreja, esse mundo já teria apodrecido, né? De tanto pecado. A igreja conserva ainda. Deus não destruiu esse mundo por causa da igreja. Porque ainda tem salvos, ainda tem pessoas que vivem em santidade e pureza nessa vida. E aí, por causa desses, Deus tem preservado. Então, nós somos sal para dar sabor, né, a desse tempero desse mundo. Para que serve a luz? Para iluminar no meio das trevas. A luz é para guiar as pessoas que estão nas trevas, para mostrar o caminho, para apontar a solução. Certo? E também para mostrar o pecado. A luz, ela ilumina as trevas e ela aponta, confronta o pecado, para que a pessoa se constrange. Então, só a pessoa está diante de você, se ela estiver aprontando, ela já deve se envergonhar. Meu Deus do céu, chegou ali a irmã tal, chegou ali o irmão tal, o pastor chegou. Se ele estiver pecando, ele já tem que ficar com vergonha do pecado. Então, a gente tem que viver de tal maneira, em obediência, que as pessoas se constranjam a estar na nossa presença quando elas estiverem pecando. Ah, está fumando cigarro, não, me desculpe aí. Bebendo, a pessoa já, um copo de cachaça na mão, ela já fica ali com vergonha, só porque você chegou. Estão entendendo? Então, a gente precisa dar um bom testemunho. Nós precisamos ser sal, nós precisamos ser luz para esse mundo. Nunca devemos esquecer dessas palavras de Jesus. Portanto, meus queridos, eu quero finalizar essa palavra dizendo que assim como Timóteo, precisamos ser discípulos. Sempre há algo para aprender de alguém. Jesus diz, aprender de mim. A melhor pessoa que você deve aprender é o próprio Senhor Jesus, em Mateus 11, 29. Então não basta, em segundo lugar, apenas levantarmos a mão, né, nos entregando a Jesus, dizendo agora que somos discípulos. Precisamos permanecer na sua palavra. Você precisa perseverar até o fim, não desistir por nada nessa vida.
se tornando cada dia mais um cristão maduro e mais frutífero para fazer outros discípulos para a glória e o louvor do Senhor. Porque esta é a prova que cremos nele de fato. Como Jesus disse para os judeus que haviam crido nele em João 8,31. Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês serão os meus discípulos. E por fim, além de aprender e permanecer na palavra, devemos manifestar para o mundo em quem cremos e quem somos. Filhos e filhas de Deus, pessoas, fiéis, seguidores fiéis do Senhor, comprometidos, que vivem o cristianismo com seriedade, com amor, que Jesus brilhe e resplandeça na sua vida. E isso nós vamos manifestar através de um bom testemunho. Portanto, eu pergunto, somos como Timóteo? Você é como Timóteo? Um discípulo que permanece na palavra, que dá um bom testemunho? Se não é, meu querido, está na hora de se arrepender, voltar-se para Deus, e o Senhor é quem irá transformar o seu viver. Então vamos orar a Deus para que Deus nos ajude a de fato guardar essa palavra no nosso coração, para nós não pecarmos contra o Senhor, a perseverarmos na fé e a darmos um bom testemunho. Testemunho convincente de um discípulo obediente. Foi a lição que você aprendeu nessa noite, baseado na vida de Timóteo. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, glória nós te damos, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Senhor Deus, pela vida de Timóteo, pelo seu exemplo, pela sua fé. Obrigado, Senhor Deus, por esses ricos ensinos da tua palavra. E que o Senhor continue nos transformando nosso caráter, nos ajudando, Senhor Deus, a sermos verdadeiros cristãos, verdadeiros discípulos do Senhor, comprometidos, sérios, padrão na nossa conduta, na fé, no amor, na pureza, na maneira de falar, de se vestir, de se comportar, de agir diante da sociedade, onde, Senhor Deus, precisamos ser sal e luz para essa terra. Que Jesus Cristo reine na nossa vida, que Ele nos transforme e que Ele seja glorificado através do nosso viver. Porque a Bíblia diz que se alguém diz que diz estar nele, se alguém diz estar em Cristo, deve andar como Ele andou. Então ajuda-nos a andar como Jesus andou. Ajuda-nos a viver, Senhor Deus, como Jesus viveu. Como verdadeiros imitadores do Senhor, como filhos amados. Abençoa todos que ouviram essa palavra, que eles sejam tocados pelo Teu Espírito Santo e que haja um profundo desejo de mudança, de quererem fazer a vontade do Senhor e se tornarem cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus. Nós oramos assim e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com mais um cântico e aí finalizaremos a nossa live nessa noite, adorando ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. Não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que manda lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que manda lá da cruz, do lado de Jesus.
aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Só um milagre, estou aqui. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá milagre dentro de mim, vem descendo um rio pra me dar a vida. Este rio que manda lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Só um milagre, estou aqui. Cante, usa-me, usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Peça para ele usar. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem, Senhor. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, usa-me, ó filho de Davi. Amém. Louvado seja o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu agradeço a Deus pela sua companhia até esse horário. Graças a Deus por mais uma palavra. Fomos mais uma vez alimentados pela maravilhosa palavra de Deus. E espero que o nome do Senhor seja sempre glorificado nas nossas vidas. Amanhã, se Deus nos permitir, estaremos de volta nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, aqui no Facebook do pastor Francivaldo Leal. Amém? Então amanhã às 10h30, se Deus permitir, estaremos de volta. E eu aguardo você e mais algum amigo, né? Influencie os amigos, fale, né? Suas amigas, seus amigos. Vamos fazer discípulos, meus irmãos. Vamos fazer discípulos. Compartilhe essa live, né? Compartilhe essa palavra. Clica aí, compartilhar, né? Para que mais pessoas sejam alcançadas em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um abraço para minha sogra, né? Socorro Belo, né? Para minha prima Lucelena. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão aí na nossa companhia. Em nome de Jesus. Cada um que participou, os irmãos de Pedro II, que sempre estão acompanhando, né, juntamente com o pastor Francisco Júnior, tem se tornado, né, um grande amigo da gente, e pessoas, né, que têm sempre procurado crescer, né, na graça e no conhecimento. Então, nós devemos ouvir, né, sempre aqueles homens de Deus, né, que estão pregando a palavra com fidelidade. Então, ouça outros também, procure ouvir outras lives de pessoas de Deus, de homens de Deus, porque eu tenho certeza que tem muitos também nessa terra, para a glória de Deus. A gente sabe que tem muitos que estão enganando, que estão pregando a palavra, né, com propósitos escusos, e nós temos que tomar cuidado para não sermos enganados. Mas tem muitos homens de Deus. Meu amigo pastor Francisco Júnior é um homem de Deus que prega também a palavra com fidelidade. Então Deus abençoe a sua vida. Deus te dê uma boa noite de sono, meu querido, minha querida. No Salmo 3,5, que diz?
Eu me deito e durmo, acordo, porque o Senhor me sustenta. E o Salmo 4:8, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu me fazes repousar em segurança. Glória a Deus. Que o Senhor lhe conceda um sono maravilhoso, restaurador, reparador, e que você acorde amanhã, né, debaixo da graça, da misericórdia do Senhor, com muita saúde para continuar suas atividades. E que o Senhor cesse essa pandemia, né, esse vírus, esse coronavírus, e tudo volte às suas normalidades, à sua naturalidade. Eu acredito que em breve nós estaremos, muito em breve, né, não demorará mais um mês, né, para nós nos reunirmos publicamente, voltarmos aos cultos públicos na Igreja Batista no Templo, em nome de Jesus Cristo. Então Deus abençoe, bom sono na presença do Senhor, em nome de Jesus. Graça e paz, compartilhe mais uma vez essa live. Amém. Glória a Deus.